E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Lacerda, estamos em mais um podcast, o nosso Pode Crer, aqui pela Rede Super de televisão. Você é muito bem-vindo e hoje nós vamos falar de um assunto que está na moda, o assunto do momento. Sabe qual que é? É dívida. Você conhece alguém que está devendo alguma coisa? Você conhece alguém que está endividado? Nós trouxemos um cara que é especialista nesse assunto, doutor Daniel Mendonça. Doutor, seja muito bem-vindo. Ô, pastor Fábio, eu que agradeço o convite. Me sinto, assim, extremamente honrado de estar aqui participando desse programa e espero contribuir com todos aqueles, né, que precisam de uma orientação sobre esse tema que é muito sensível e, como o senhor bem disse, né, está muito na moda, né? Vivemos momentos, assim, difíceis e vejo que é o momento agora de buscarmos um ânimo e darmos as informações necessárias para as pessoas. Verdade, doutor Daniel. Estou muito feliz de o senhor estar aqui hoje. O senhor que é um advogado muito conhecido em Belo Horizonte, comentarista de vários assuntos, especialista de vários assuntos também. Nós somos amigos e temos um amigo muito em comum, que é o advogado também, doutor Vanderlei Teodoro, né, que trouxe o senhor até aqui para que a gente falasse desse assunto hoje. E acho muito interessante a gente poder falar disso, porque quando a gente fala em dívida, né, a gente sabe que as pessoas que estão devendo, elas ficam fragilizadas, elas se sentem inferiorizadas, elas se sentem desprotegidas, elas se sentem sem direito nenhum de reclamar alguma coisa em relação àquilo, de buscar um direito em relação àquilo. E esse momento da pandemia, que nós ainda estamos vivendo, a gente sabe que muitas pessoas, que são pessoas honestas, que são pessoas trabalhadoras, mesmo elas lutando contra, elas entraram em dívida. E isso tem tirado o sono de muita gente, e nós sabemos que tem uma lei para isso, e eu quero que o senhor fale um pouquinho para a gente. Eu sei que muitas pessoas, elas precisam de um alívio nessa área. Pastor Fábio, gostaria também de agradecer mais uma vez aqui essa oportunidade, render minhas homenagens ao meu sócio e colega de trabalho, doutor Vanderlei Teodoro, que nos convidou para participarmos aqui do seu programa. E quando tratamos desse assunto, é um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se sentir inseridas, porque hoje a questão do superendividamento é uma questão social, não é mais uma questão individual. E o poder público entendeu isso, entendeu que era um momento propício de vir uma lei para poder auxiliar essas pessoas que estão passando dificuldades, até mesmo, pastor, do básico em suas casas. Então, é uma lei que tramita há muitos anos já no Congresso. Desde o ano 2012 essa lei vinha em tramitação, mas o senhor bem disse, com a pandemia, houve uma aceleração nos trâmites desse projeto de lei e essa lei entrou em vigor no dia 1º de julho deste ano. Ou seja, nós estamos falando de pouco mais de um mês em que essa lei entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, que é a Lei 14.181 de 2021. E o que essa lei, pastor, ela traz de interessante? Essa lei, ela trouxe modificações para o Código de Defesa dos Consumidores, também trouxe modificações no Estatuto do Idoso. Ela veio inserir artigos nessas duas normas pré-existentes, de modo que as pessoas agora têm um instrumento seguro, um instrumento legal para poderem fazer repactuações de suas dívidas. Olha só, interessante, doutor. Eu sei que muitas pessoas elas entraram em dívida nesse momento da pandemia, mesmo sem querer. Não são pessoas que não souberam lidar com o dinheiro ou fizeram uma coisa errada, uma extravagância. Não, pessoas que mantinham a sua casa ali, tudo dentro dos seus limites, mas de repente chegou a pandemia, elas perderam o emprego, elas diminuíram a venda. Pessoas que também precisavam
pagar alguma conta para elas, ficaram sem pagar uma pessoa que tinha um recebível de aluguel, por exemplo, alguma coisa assim, né? O que essa pessoa hoje, doutor, que nos assiste, e eu sei, e nós estamos falando específico, porque talvez pessoas estejam nos assistindo e falando assim, não, estão falando de empresa, tal. Não, essa lei não é para empresa, essa lei é pessoa física, né? Pessoa física, pessoa natural. Então é o pai de família, a mãe de família ali, que trabalha, que mantinha as contas, e de repente pegou um dinheiro, ficou devendo uma conta que ela financiou e agora está sofrendo as consequências disso. É bom que se diga, pastor, que é uma lei para os consumidores. É uma lei para o consumidor. Para o consumidor. Ela veio especificamente para atender essa relação de consumo. Sim. Doutor, eu costumo dizer assim, né, em algumas situações, que dívida não se paga com dinheiro, né? Daí a pessoa fala, mas como que dívida não se paga com dinheiro? Eu falo, porque se você está devendo hoje e está com uma má administração dessa dívida, com juros abusivos, com juros sobre juros, com multas e tudo mais, aí alguém se arruma um dinheiro rapidamente ali e quita aquilo ali, paga aquilo ali. Se você não tem uma administração correta disso, dali 2 meses você está devendo tudo de novo. Você está com dívida de novo. Então, dívida, eu falo assim, dívida se paga com administração. Se administra aquilo que você está devendo, né? Perfeito. E eu sei que muitas pessoas, principalmente quando você vai para a pessoa física e a pessoa ela começa a dever, ela começa a parar de olhar a dívida dela, né? Então, quando ela está pagando, chega o boleto dela, ela abre o envelope, olha certinho, coloca o dia de pagamento. Quando ela começa a atrasar, ela já começa a pegar aquele envelope, rasgar, ela não quer nem ver aquilo ali, porque a gente sabe que isso afeta muito o psicológico de muitas pessoas. E aquilo vai se tornando uma bola de neve e a pessoa, daqui a pouco, ela está super endividada e toda endividada. E a gente sabe que essas coisas, elas afetam até no seu relacionamento com a esposa, com os filhos, com os amigos e tudo mais. O que uma pessoa hoje, uma pessoa física, que está endividada, doutor, qual que é o primeiro passo que ela tinha que dar em direção a essa lei? Pastor, antes de responder a sua pergunta, eu vou trazer uma reflexão de algo que o senhor começou a falar. As pessoas, essa lei, ela vem com o espírito de atender as pessoas de boa fé. As pessoas que realmente querem resolver as suas dívidas. Não foi uma dívida com o espírito de fomentar caloteiros. Não, pelo contrário. Essa lei, ela traz como mote, ou seja, como princípio, uma educação financeira. Então, hoje existem estudos feitos, inclusive para a propositora dessa lei, que 63 milhões de brasileiros se encontram nessa classe dos superendividados. Estamos falando de 63 milhões. Milhões de pessoas, não é 63 mil, não. 63 milhões. Então, verificou-se que era um problema social, e as pessoas estavam perdendo a sua própria dignidade. Existe um princípio da Constituição Federal, que é o artigo 1º, inciso 3 da Carta da República, que garante o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio ele é inegociável, a dignidade da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa, de fato, com uma dívida, ela se sente menor, se sente constrangida, ela perde o seu direito de comprar as coisas no mercado, né? No comércio em geral. A pessoa negativada, né, pelos órgãos de restrição aos inadimplentes, Serasa, SPC, Cadim, entre outros, essas pessoas se sentem alijadas, ou seja, fora do sistema de consumo. Então, a lei veio para tratar dessas pessoas. E é muito importante essa questão psicológica que o senhor disse, essa questão do fortalecimento, porque às vezes as pessoas acham que não tem saída. Às vezes o famoso ditado popular da bola de neve, né? Começa com uma dívida pequena e essa dívida vai aumentando, aumentando, aumentando. Muitas vezes fazem dívidas para suprir outras que já realizadas. Então, a lei veio para auxiliar essas pessoas e também para trazer uma espécie de educação financeira. Eu aprendi, né, nessa caminhada com o direito,
que o mais importante não é o quanto que a pessoa ganha, mas é a forma, é o quanto que ela gasta. É a alocação das suas prioridades. É aquilo que na economia eles denominam de custo de oportunidade. É a seletividade. O que é importante? Eu preciso mesmo disso? Eu não preciso? Então a lei também ela vem com esse quê de buscar dos consumidores uma responsabilidade no seu consumo e não apenas fomentar aquele consumo muitas vezes supérfluo ou aquilo que só vem a piorar a situação. Agora voltando para a sua pergunta, o que deve fazer o consumidor? Primeiro passo é buscar efetivamente conhecer o universo do seu problema. Não adianta fugir efetivamente do conhecimento do quanto que deve, para quem deve, qual é a natureza da dívida. Então, o primeiro passo é fazer essa seleção. Eu devo quanto, para quem é meu credor, e fazer uma classificação dos tipos de dívida, né? Eu devo, por exemplo, minha dívida é de aluguel, a minha dívida é de condomínio, a minha dívida é com banco, a minha dívida é com colégio, a minha dívida... Então, dentro desse cenário, é bom que se busquem especialistas para auxiliar essas pessoas a fazer uma seletividade, primeiro, dessas dívidas, para saber, então, trabalhar de acordo com esse levantamento prévio, com esse mapeamento da dívida. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse. Igual o senhor disse, muitas vezes rasga, joga o boleto, e a gente até entende isso como uma reação natural da pressão psicológica que muitas vezes aquele consumidor está vivenciando, da vergonha. Muitas vezes muitos pais de família, muitos arrimos de família perderam seus empregos ou perderam um ganho complementar que tinham de sua renda e ficam até envergonhados, né? E tentam segurar isso fazendo empréstimos e tentam manter, às vezes, um padrão que não vai dar mais conta. Então, essa conscientização, eu acho outro ponto importante, é chegar à mesa com os familiares, colocar a real situação, buscar uma consciência coletiva da família sobre o problema, porque certos problemas não são realmente só do patriarca ou do arrimo de família, mas passa a ser um problema ali do núcleo familiar. Então, essa busca também de profissionais, quer seja da psicologia, da economia, do direito, pessoas que possam auxiliar aquela família, é importante que esse assunto seja tratado com transparência, seja tratado assim como uma doença. Quando a pessoa, muitas vezes, deixa para tratar de uma doença tardiamente, porque acha é só uma dorzinha, é só uma dorzinha de cabeça, e quando vai ver lá na frente, houve um agravamento dessa doença, fazendo esse paralelo. Dívida tem mais ou menos essa semelhança. E aí, quando a pessoa acha que está resolvendo o problema, criando outras dívidas para sanar aquelas anteriormente feitas, ela só está piorando o seu quadro. Interessante, doutor. O nome dessa lei é superendividamento? Sim, ela traz... É a lei do superendividamento. A lei do superendividamento, e ela traz um capítulo específico no Código de Defesa do Consumidor, através do artigo, agora criou-se, né, artigo 54A até o 54G. Então, esse rol de artigos está sob um título denominado do superendividamento. Certo. E então foi inserido no Código de Defesa do Consumidor com essa literatura, né? Certo. Superendividamento. Então, e o que enquadra uma pessoa no superendividamento? Ela tem que dever além do patrimônio dela, ela tem que estar devendo além do salário. Existe uma conta, isso ou não? É o nome da lei, mas todo mundo que está devendo uma quantia pode se enquadrar. Existem critérios, sim, para a pessoa se enquadrar. O primeiro critério é a pessoa ganhar menos, ter menos condição de pagar do que efetivamente as suas dívidas. É o critério básico. Porque se ela tiver condições de pagar pelos seus rendimentos e não paga, aí está fora. Sim. É bom que se diga também que não é todo tipo de dívida que se enquadra. A própria lei ressalvou algumas classes de dívidas que não se entram nessa lei de superendividamento. Por exemplo, financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário não se enquadra na lei do superendividamento. Agora, dívida de cartão de crédito, dívidas bancárias, se enquadra nessa lei do superendividamento. Todas as dívidas de consumo, exceto aquelas que a própria lei excetuou, se enquadram. Então,
os critérios para os consumidores se valerem desse benefício da lei, efetivamente, é estar inadimplentes e numa condição de insolvência. O que é essa insolvência? É quando esse consumidor, a soma dos seus ganhos, ela é inferior, efetivamente, às dívidas já contraídas. Importante que se diga que essa lei, ela dá uma margem de repactuação através de uma ação judicial. Se, porventura, ela quiser negociar extrajudicialmente com seus credores e os credores criarem obstáculos, não, nós não queremos negociar, não é do nosso interesse, ela pode buscar a justiça, ajuizar uma ação, chamar todos os credores e ali na justiça, com amparo do poder público, fazer então um plano de organização de pagamento. Se nós pegarmos a lei de recuperação judicial para empresas e fazermos um paralelo, muitos advogados, muitos juristas estão entendendo que abriu-se campo para se fazer de forma análoga ao que se faz na recuperação judicial para empresas. Então, por exemplo, nós podemos, a título de exemplo, tá, pastor? Sim. Pegar as dívidas ali daquela pessoa e criar um plano de 5 anos para que ela possa, em 5 anos, se ver livre daquela dívida. E os credores negociando com cada um dos credores. Correto. Doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor dentro disso aí, mudando o lado da moeda. Sim. Para quem está nos assistindo, nós estamos falando aqui sobre dívida. Muitas pessoas nesse momento estão endividadas e estão apavoradas com isso tudo. E é uma oportunidade que elas estão tendo de renegociar, de ter um amparo da lei, né, para a proteção, como o senhor disse, da sua dignidade e da sua condição de seguir a vida e dar a volta por cima daquilo ali, né? Exatamente. Mas essa lei também, ela protege uma pessoa que tem dinheiro para receber da outra, no sentido assim, igual o senhor falou, essa lei não é para caloteiro, mas a lei, existem proteções para uma pessoa que quer se aproveitar nesse momento da lei de superendividamento para não pagar alguma coisa, para ter benefício naquilo ali? A lei deixa bem claro quando ela utiliza a palavra boa-fé. A boa-fé nas relações, a normativa jurídica como um todo entende que a boa-fé é presumida, a má-fé tem que ser provada. Então, as pessoas de má-fé que querem se valer desse instituto, certamente não terão sucesso na busca disso. Primeiro porque a maior classe hoje dos credores para esse tipo de negociação vão ser os bancos. Os bancos têm conhecimento da ficha dos seus clientes, do acervo patrimonial que seus clientes possuem, da possibilidade, por exemplo, da venda de um patrimônio para liquidar dívidas. Então, dificilmente haveríamos campo de uma atuação de negociação em casos como tais. Então, é uma lei que foi feita para aqueles que, de fato, se encontram numa situação de quererem resolver as suas pendências financeiras, mas de não terem ali uma solução financeira e econômica para isso. Sim, então é para realmente quem está com boa vontade, Exato. né, quem demonstra essa boa vontade nesses atos de querer sanar aquela situação ali, a lei vai beneficiá-la nesse sentido, né? Exato. Doutor, eu sei que muita gente que tem assim, vamos botar assim, um bom emprego, ou tem uma empresa, tem um CNPJ, para ela um acesso a um advogado já é fácil, muitas vezes ela já tem advogado que olha a causa para ela, mas eu sei que nesse momento da pandemia, muitas pessoas, elas nunca precisaram de ter um advogado, de consultar um advogado. Para ter acesso a esses benefícios, necessariamente a pessoa precisa de ter um profissional de direito à frente dela. Olha, é possível, se a pessoa tiver psicologicamente bem preparada, se a pessoa tiver um amparo da família, ela pode buscar diretamente sem intervenção do advogado. O advogado, ele é importante, sobretudo, pelo conhecimento que ele adquire nesse tipo de... o know-how que ele adquire nesse tipo de matéria e a facilidade, muitas vezes, de interlocução com os credores. Sobretudo quando se trata daquela negociação judicial, onde será feito um critério
de negociação com cada um dos credores dentro de um plano que será estudado com o devedor. Mas nada impede de que a própria pessoa, o próprio consumidor, busque resolver-se diretamente com seus credores. E a própria lei estimula medidas conciliatórias e de mediação entre o consumidor e os devedores. Então, eu acredito que no futuro o PROCON estará aparelhado, outros órgãos de defesa dos consumidores também vão se aparelhar. Mas eu vejo a importância de 2 profissionais nesse caminho para auxiliar as pessoas. Um profissional da área contábil ou econômica, que vai, inclusive, auxiliar nesse levantamento aí de juros abusivos, da possibilidade de discutir com bancos. Às vezes, olha, o banco já cobrou tanto de juros, né, até aqui, então ele não está... A dívida que se agigantou, na verdade, ela se agigantou por causa dessa exorbitância dos encargos sobre a dívida efetiva. Então, esse profissional é um profissional que eu reputo muito importante para auxiliar as pessoas. E o advogado também, né? Porque os advogados, eles podem ter esse poder de argumentação, esse poder de negociação, que muitas vezes a pessoa se sente até inibida ou sem uma possibilidade maior de enfrentar perante esses gigantes, muitas vezes, que são esses credores. Não, interessante. No final do programa, nós vamos deixar seu Instagram aqui, seu contato também, porque eu sei que muita gente que está nos assistindo, ela vai querer tirar as dúvidas nisso aí, ela pode precisar de uma direção, de um auxílio, né? De repente até pessoas de outras cidades, outros estados que que estão nos assistindo, porque o senhor fez uma comparação aí muito interessante, né? Que é a questão assim, que a dívida ela é uma doença. Né? Ela é uma doença na família, ela é uma doença... E efetivamente é uma doença prevista em lei. Olha só. Lucas, vamos falar da Bíblia? Sim, com certeza. Lucas, capítulo 15, trata da parábola do filho pródigo. Não tem essa parábola? Isso, sim. Do filho que deixou o pai e recebeu parte da sua herança, e aí, não foi isso? E saiu gastando A palavra pródigo ou prodigalidade é justamente uma doença da pessoa que gasta mais do que tem condição. Olha. E ela tem uma previsão no Código Civil, no artigo 4º, inciso 4º do Código Civil, trata lá dos silvícolas, dos índios e dos pródigos. O inciso 4º fala do pródigo. E o pródigo é considerado pela legislação brasileira como uma pessoa relativamente capaz de seus atos. Então, ela já é classificada como uma doença, a questão do pródigo. É a pessoa que não tem controle sobre as suas finanças. Então, posso afirmar aqui, pastor, que o pródigo efetivamente é um doente. Olha só, que interessante, cara. Eu não sabia. Essa informação eu não tinha. E eu sei que muitas pessoas vão se identificar, pessoas que realmente têm essa fraqueza, né? A gente sabe que existe uma compulsividade dentro das compras. Sim. E tudo mais. Tem pessoas que... Assim como o cleptomaníaco, né? Que Sim. é uma doença de furtar coisas, às vezes sem necessidade, né? Tem pessoas que tem um gatilho nela de prazer ali, que é quando ela compra, né? E ela, às vezes, compra uma coisa, como o cleptomaníaco também. Às vezes ela precisa ali comprar um negócio, ela compra depois que ela comprou, que tem aquela descarga emocional no corpo dela, ela olha para aquilo ali, ela às vezes dá para os outros, nem abre o pacote em casa, né? Deixa lá no canto, não usa, porque a gente sabe tem muitas famílias que antigamente interditavam entes que infelizmente não tinham controle sobre os gastos, até mesmo com uma forma de controlar. Então isso demonstra que precisa de tratamento, né? Sem dúvida. Então nós estamos falando de pessoas, agora nem falando de má fé ou de boa fé, pessoas que têm uma patologia que é essa dessa compulsividade por compras. E é um momento também de conscientização, né? Da gente parar para pensar um pouco nisso, que a gente não precisa
de gastar tanto, de comprar tanto para ser feliz, né? Que a verdadeira felicidade, ela não está nesses princípios, ela não está dentro disso. Tem pessoas que eu sei que ficam muito chateadas se ela for no shopping e ver uma coisa e ela não pode comprar naquele momento, que causa uma frustração nela. Só que ela tem que entender que a dívida depois vai causar uma coisa pior ainda. Exato. Né? Que é muito melhor ela aprender a lidar com os limites dela, né? Com essa situação, do que depois ficar endividado. Você que está me assistindo aqui na Rede Super de Televisão, nós estamos com o Dr. Daniel Mendonça, um especialista em vários assuntos, advogado, mas nesse dia nós estamos falando de dívida. E a dívida, ela não está sendo um problema individual. Hoje ela é um problema coletivo. Né? Os dados apontam que mais de 63 milhões de pessoas se encaixam hoje na questão do superendividamento. E eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo nesse momento, elas estão endividadas. E aí nós já falamos aqui do sentimento de inferioridade, de impotência, né? Uma pessoa boa, ela começa até a acreditar que ela é uma pessoa má, porque ela está devendo. Porque existe muita banalização, né, social, de falar assim, e fulano? Ah, fulano está devendo, fiquei sabendo que o nome dele está sujo, né? Fulano está com o nome sujo, então aquela pessoa ali já é diminuída socialmente mesmo, né? E nós sabemos que muitas pessoas entraram nisso por causa da pandemia e agora o governo está com uma lei que pode beneficiar essa pessoa para ela sair da dívida. Mas eu sei também, doutor, que muitas pessoas estão vendo a gente bater um papo agora e falando e pensando assim, o doutor Daniel aí é fácil falar porque ele é advogado, nunca ficou devendo nada, nunca passou por isso. Mas vale lembrar que o senhor não nasceu advogado, né, doutor? O senhor não nasceu advogado. A sua infância foi aqui em Belo Horizonte? Minha infância em Belo Horizonte e digo mais, uma infância difícil, né? Meus pais de uma família muito pobre, muito humilde. E eu queria contar um pequeno testemunho que eu acho que pode encorajar muitos que nos ouvem e que nos assistem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu me formei na Fundação Universidade de Itaúna em 1999. Perdão, em 2003. Eu ingressei em 1999. E eu não tinha condição nenhuma de estudar. Dentre as faculdades de Direito... Que era uma faculdade particular. Particular. Dentre as faculdades de Direito, na minha época, nós só tínhamos aqui em Belo Horizonte a UFMG, a PUC e a Milton Campos. A FUMEC nem tinha ainda iniciado. E eu só tinha uma opção, o FMG, porque eu não teria condições de ingressar numa outra faculdade particular de Belo Horizonte. Surgiu, então, a possibilidade de eu estudar em Itaúna, porque era a mensalidade mais barata das faculdades de Direito. E assim... Fiz o vestibular à época, a época ainda era a época, né? Era mais barata comparada com as outras, né? Mas não para o senhor, né? Com as outras, não para mim. Eu me lembro como se fosse hoje. A mensalidade era R$195 Olha só. na época. Só que eu não tinha condição de pagar a faculdade. Eu me formei, eu ingressei com 18 para 19 anos, não tinha emprego à época. E eu era... um levita da igreja. Eu tocava violão, tocava guitarra, da igreja, a igreja metodista congregacional ali do bairro Floresta, do pastor Ari Otávio. E ali eu participava juntamente com a equipe de louvor e os membros da equipe de louvor, vendo a minha situação, minha dificuldade, família muito pobre, reuniram e conversaram com o pastor, conversaram com a igreja e falaram assim, vamos ajudar o Daniel, ele sonha em fazer a faculdade e não tem condição. Pastor, a igreja me abençoou. Durante os meus primeiros 6 meses, eu consegui pagar minha faculdade através de uma doação, uma bênção que Deus mandou através da igreja. E porque eles conheciam a minha vida, conheciam a minha realidade, sabiam que eu não tinha condição mesmo. Então, os primeiros 6 meses foram assim. Depois, eles não puderam mais manter. Eu acho mais do que justo, porque a igreja tinha um projeto social para ajudar também outras famílias em necessidade. E aí eu falei, agora, Deus, agora eu não tenho mais condição de prosseguir. Porque acabou meu recurso, eu não tenho...
E lá eu estudava de manhã. E tinha, além da faculdade, que pagar um ônibus. Era ida e volta todos os dias. 70 quilômetros para ir, 70 para voltar. E aí Deus foi abrindo outras portas, pastor. Eu passei a ser coordenador de um dos ônibus. Olha só. E aí, no meu ônibus, era o único ônibus que fazia a rota da Zona Sul. Então eu levava juiz, desembargador, promotor de justiça, professor da faculdade de engenharia, professor da faculdade de odontologia e outros passageiros iam comigo. E com isso eu conseguia meu transporte gratuito como coordenador. Na época, eu contratei uma empresa de ônibus, foram várias empresas, pela fé, sem saber se daria certo ou não, assumi uma responsabilidade financeira muito elevada, mas Deus honrou que eu não deixei de pagar a mensalidade do ônibus. Sim. Era em torno, assim, dos 5 a 6 mil reais. Você estava fazendo uma faculdade e ainda tinha que preocupar com a mensalidade do ônibus que te levava à faculdade. Só que eu não tinha. Eu conseguia o meu transporte para a faculdade sendo coordenador de ônibus. Porém, a faculdade em si, eu não tinha o dinheiro para pagar. Foi aí que eu comecei a vender sanduíche e refrigerante dentro do ônibus. Levava a minha caixa de isopor, encontrava 5 horas da manhã com o motorista, abastecia essa caixinha de isopor, colocava lá os gelos, os refrigerantes. Minha mãe me ajudava fazendo os sanduíches. E eu tinha uma meta diária ali no meu intervalo, ou eu tinha que vender tudo. Sua meta era tudo, então? Era tudo para que eu conseguisse, no final do mês, pagar minha faculdade. Caramba. E assim foi durante 5 anos de batalha. Só, pastor, que minha família também, como eu falei, muito simples, muito humilde, precisava muito do meu apoio dentro de casa. Às vezes, até na parte da alimentação, das contas de água, no básico, das contas básicas, essenciais. E aí eu fiquei assim, entre faculdade ou casa. Priorizei as despesas de casa. Passei, então, a ficar devendo a faculdade. Olha só. Mesmo, e assim foi um ciclo. Quando eu cheguei no 3º para o 4º semestre, eu arrumei um estágio remunerado no escritório de advocacia de um advogado já até falecida, Barro Preto. E ali eu passei a receber um salário mínimo como estagiário. Então foi a minha salvação. Falei, não, agora eu tenho o estágio. E essa advogada ficava muito doente, ela tinha um problema sério de saúde, e ela entregava o escritório dela na minha mão. Falava assim, ó, resolve tudo para mim. Então até minha formação como advogado, ela foi construída em cima de problemas de pessoas de forma muito precoce. Eu ainda estudante, eu tinha que encarar aqueles problemas, tentar auxiliá-la, né, ir lá conversar com o juiz em nome da advogada, botava um terninho meio amassado, meio surrado, e sem ter carteirinha ainda de estagiário. Então foi uma formação muito, muito árdua. Mas com isso tudo, pastor, eu cheguei ao final dos 5 anos com uma dívida. Com uma dívida de 40 mil reais na época. Olha só. Era uma dívida... Para desestruturar mesmo emocionalmente. Isso no ano 2003 para 2004. Mas não, hoje é muito dinheiro. E eu pegava dinheiro emprestado a 10% ao mês de juros com a agiota para poder pagar e fazer essa engenharia toda para honrar os compromissos. E aí, pastor, foi assim, uma dificuldade muito grande durante toda a minha formação, ainda tendo que estudar, ainda tendo que conseguir levar esses passageiros sem que, né, eles percebessem assim, as minhas dificuldades pessoais. Tive casos de inadimplências comigo no ônibus, que eu contava com aquele dinheiro. Às vezes, muitos, desculpa aqui a expressão, filhinhos de papai, torravam o dinheiro com outras coisas e não pagavam o ônibus. Às vezes eu tinha que buscar ali o recebimento e me enrolavam, e aí eu tinha um compromisso com o ônibus. Então, assim, foram muitos os desgastes que eu tive durante a minha formação. E quando eu me deparei com essa dívida de 40 mil reais, foram 40 mil reais, pastor, em cheques que voltaram sem provisão de fundos. Eu tenho a cópia desses cheques numa pasta especial guardada até hoje. Todos eles. Até uma cópia colorida desses cheques.
E aí foi a minha luta para limpar meu nome, minha luta para resgatar esses cheques, minha luta para excluir meu nome do CCF, eu não esqueço disso. Na época eu tinha conta no Banco Real. Mas eu coloquei uma determinação dentro do meu coração que eu não iria descansar enquanto eu não pagasse aquelas dívidas. E Deus foi movendo as coisas, foi movendo, e aí eu comecei, aí eu me formei. Quando eu me formei, fui fazer o exame da OAB no ano 2004, conheci uma pessoa maravilhosa, que é o professor Carlos Cruz, que é dono do curso Prolabore, e eu levei, e como eu era assim, tinha ônibus, né, coordenava ônibus, eu levei lá para ele vender o curso. Ele falou: se você conseguir tantos cursos assim para mim, eu te dou a bolsa para você estudar aqui para a UAB. Eu dobrei a meta que ele me pediu. Olha. Mandei para ele o dobro de alunos que ele precisava. Aí eu ganhei a minha primeira etapa para fazer o cursinho, né, preparatório para o exame da UAB. Aí, pastor, eu fiquei por 2 pontos na prova da UAB. Fiquei triste. Falei: pronto, estou acabado. Endividado, com a dívida de R$40 mil, e não vou poder ser advogado porque eu fui reprovado por 2 pontos. Aí, esse mesmo professor, Carlos Cruz, falou assim: Daniel, você me ajuda a fazer as revisões dessa prova? Vamos entrar com recurso? E outra coisa, tem uma entrevista na Rede Globo, essa história é engraçada, e eu queria que você prestasse essa entrevista na Rede Globo. Isso no ano 2004. Porque foi o índice maior de reprovações da OAB, e como nós estamos fazendo esse recurso e tal, seria uma boa voz, né, para você falar e tal. Falei: professor, eu vou. Aí fomos lá para o cursinho dele, a Rede Globo fez a matéria. Eu lembro até hoje aquele repórter, um repórter que está até em Londres hoje pela Globo, correspondente. E aí veio perguntar se eu achei a prova difícil, se a prova estava... qual que era o problema da prova, etc. Eu falei que a prova estava muito difícil e tal. E fui reclamando, né, que nós estávamos recorrendo. Aí fizeram a edição. Quando eu fui ver a matéria, apareceu assim: o candidato fulano de tal falou que a prova estava facílima e tal, que foi tudo uma maravilha e tal. Já esse outro aqui, esse candidato tal... Tá chorando pitangas, né? Ou seja, eu saí com uma imagem de reprovado e de fracassado. Quando eu vi aquela matéria, eu orei a Deus, falei: Deus, o Senhor sabe da minha luta, o Senhor sabe da minha dificuldade, o Senhor sabe o tanto que eu sofri, que eu venho batalhando, e eu não vou perder a minha fé. Aí o professor falou: vamos trabalhar nos recursos. Nós conseguimos recorrer de 12 questões da prova da OAB. Resultado: a OAB anulou 2 questões e eu fui aprovado com recurso. Olha só. Eu entrei na minha classe, entrando com recurso da prova que ela mesmo... Ou seja, tipo de um advogado mesmo, né? Sim. Já entrando com recurso para fazer a segunda etapa. Na segunda etapa do OAB, eu fiz a prova, fui aprovado. Escolhi a matéria civil, que sempre gostei muito do direito civil. E aí, pastor, nessa segunda etapa, tirei 8 em 10 na prova, fui aprovado e peguei minha carteira. Então, assim, foi muita lágrima, foi muito suor, foi muita pressão, foi muita exposição. E a partir daquele momento, eu falei: a minha prioridade é pagar a minha dívida. E aí eu paguei um por um dos meus credores, resgatei cada cheque e eu guardo como lição de vida, guardo como uma lição para o resto da minha vida, essa minha pasta, que toda vez que uma dificuldade ou outra aparece para mim, eu abro essa pasta e reflito na capacidade que Deus me deu, e que eu acredito que Deus deu para cada um que nos assiste, né, para cada um aqui presente, de superar as dificuldades. Então, é uma lição de vida que eu guardo. Fiquei endividado, sim, precisei do meu nome negativado, cheque sem fundo, mas eu não vivi só esse momento, eu vivi o momento da superação. Olha só,
Fantástica essa história, doutor, porque eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo e eu até classifico essas pessoas com dois tipos. Pessoas que estão começando a vida agora, que são jovens e muitas vezes ficam na ânsia de ter uma oportunidade, de alguém, né, ajudá-lo a começar e custear as suas coisas tal, para que ele possa formar ou ingressar numa faculdade. E a gente vê também uma segunda classificação, que são pessoas que muitas já se formaram ou que têm uma profissão e que contraíram dívidas também nesse momento. E às vezes a pessoa, em um momento da situação, a gente começa a achar que não é possível, né? Que não é possível reverter as coisas, não é possível dar a volta por cima. E aí a gente vê uma história igual a sua e a gente vê que é possível, né? É possível. Hoje você está falando de dívida aqui para as pessoas, dando dicas num assunto que não só você conhece juridicamente, mas como você viveu ele. E numa época que, de repente, não tinha uma lei assim para te amparar em alguma coisa, né, doutor? Não tinha, na época, mas eu parti para negociação. Embora não tivesse, por exemplo, a dívida alta que eu tinha desses cheques, né, eu tinha muitos juros embutidos. Então, eu somei uma quantia em dinheiro, falei, olha, eu tenho X, você aceita para a gente poder encerrar essa dívida? Aí a pessoa aceita, então devolve o cheque, toma aqui, pode contar nota por nota. Então, eu acho que isso é válido dentro de uma situação, de um contexto que a própria lei traz hoje de boa-fé, das pessoas quererem resolver o seu problema, porque a grande questão que essa lei traz é essa questão humanitária. As pessoas, elas não podem perder o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? A gente usa muito esses jargões. A pessoa precisa de moradia, precisa de água, precisa de energia elétrica, hoje precisa de alimentação. Até a internet é uma coisa... Precisa de alimentação, precisa de internet para estudar. Então, são aqueles chamados bens essenciais. A pessoa não pode se ver privada desses bens essenciais por conta do superendividamento. Sim. Então, a lei ela veio trazer esse quê mais humanista para preservar a possibilidade também dessa pessoa soerguer, né? Assim como eu tive aquela oportunidade no passado, nós precisamos quebrar esse preconceito, quebrar essa visão. A pessoa, às vezes, negativada, ela fica com muita vergonha porque fala, meu maior patrimônio é o meu nome. Ele continua sendo o seu patrimônio, mesmo que momentaneamente você esteja negativado, né? Eu digo assim, Deus, quando nos criou, quando nos formou, quando Ele nos deu a dádiva da vida, Ele nos deu um poder que nós não sabemos. Existe uma autoridade dentro de nós que pode nos guiar a sair da inércia. Então, eu acho assim, se eu falar, qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que... Eu vou até mudar um pouco a minha resposta. O primeiro passo não é só organizar, não. O primeiro passo é a pessoa acreditar nela. O primeiro passo é a pessoa fazer uma reflexão introspectiva e pensar, peraí, eu tenho capacidade, eu posso, eu vou, eu consigo. Então, a pessoa tem que exercitar, independente da religião que tiver, existe uma força muito grande dentro de nós que muitas vezes essa limitação psicológica ou essas crenças limitantes, perdão? Não, imagina. Essas crenças limitantes fazem com que a pessoa não enxergue o potencial que ela tem de superação, né? Tem gente que tem o poder, mas eu não sei fazer nada, sabe? Procura se conhecer melhor, procura parar um pouco de olhar ao seu redor. A parábola da Bíblia lá fala assim, primeiro tira a trave, não é isso? Como é que fala lá, pastor? A Bíblia? Tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Então isso é uma autorreflexão, as pessoas precisam olhar para dentro de si e ver essa capacidade. Não desespere, não entregue os pontos, né? Por conta das dívidas, com organização, com planejamento, com perseverança, com disciplina e com uma ação contundente e assertiva, você vai conseguir superar. Olha só, interessantíssima a sua história, tudo isso que você passou, uma história
de superação. Fica de exemplo aí para você que está em casa, você que quer começar a sua vida, ou para você já ver que não é fácil, mas é possível a vitória. E você que está nesse momento, que está endividado, que de repente está desempregado, perdeu o seu ofício ali por causa da pandemia, a gente sabe que ainda muitas coisas continuam proibidas, agora que está acontecendo algumas permissões, mas nem tudo ainda, né, pode se fazer, nem todas as profissões podem ser exercidas. Você que está passando esse momento, para que você possa ter fé em Deus, como o doutor disse aqui, nesse final, saber que você é capaz, que existem condições de você realmente dar a volta por cima, porque Deus, ele te criou com um propósito. E o seu propósito é ser vencedor em todas essas coisas, né? Deus não, apesar dos momentos de dificuldades, eles fazerem parte da nossa caminhada humana, mas Deus não nos criou para passar dificuldade a vida inteira, né, doutor? Para sofrer a vida inteira. Não. A gente sabe que, infelizmente, muitas empresas também, elas fazem com que o cliente que está inadimplente, ele passe por um processo vexatório, ele passa por uma cobrança que atinge o psicológico dele, né? Coloca lá uma pessoa que, lógico que esse trabalhador não tem culpa nenhuma, ele está ali para exercer uma função, mas uma pessoa para ligar 10, 15, 20 vezes por dia para a mesma pessoa, e a pessoa acaba ali se abalando psicologicamente e não consegue sair daquela inércia ali, né? Como o senhor mesmo nos falou. Doutor, eu fiquei muito feliz do senhor ter vindo aqui. A gente teria assunto aqui para falar disso aí, 5, 6 programas. Mas eu quero deixar aqui, doutor, com a sua permissão, Sim. o contato do senhor no Instagram. De repente, vou pedir para a Amanda colocar aqui também o telefone do seu escritório. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas nesse momento que estão nos assistindo, doutor, só com essa entrevista aqui que o senhor deu, esse bate-papo, elas já estão se sentindo aliviadas de ver a possibilidade delas negociarem, delas terem um nome limpo e sair dessa situação. Então eu sei que muitas pessoas vão ter muitas dúvidas. Se alguém quiser simplesmente, doutor, entrar em contato lá para tirar uma dúvida, para te pedir um conselho, ela pode fazer isso. Nós temos um canal, né, de WhatsApp no telefone, e nós estamos assim abertos para poder atender as pessoas que precisarem tirar suas dúvidas, quiserem conversar conosco. Nós temos um grupo, né, doutor Teodoro, eu e outros colaboradores, e estamos aqui à disposição. Maravilha. Vou pedir para a Amanda, então, colocar aqui esse WhatsApp aqui na tela também, para que você possa ser ajudado, para que você possa dar a volta por cima. Seu testemunho é muito bonito, viu, doutor? Saber tudo o que o senhor passou, apesar de você ser um cara novo, né? O senhor é muito novo ainda. Tudo que o senhor passou, conseguiu vencer, dar a volta por cima. E uma coisa que me chama muita atenção, doutor, é que às vezes a gente passa uma situação de dificuldade, que eu sei que muitas pessoas estão passando, e às vezes a gente não entende, por que eu estou sofrendo isso aqui, por que eu estou passando por isso aqui. Mas depois que você se supera, igual o senhor se superou, você começa a ser instrumento de cura na vida de muitas pessoas, né? Porque não existe ninguém melhor para ajudar uma pessoa do que alguém que já passou por aquela situação que ela passou. Exatamente. Eu vejo essa trajetória hoje, né? Claro que na época a gente vive a aflição, a tensão. Mas hoje eu vivo o aprendizado desse momento e vejo a importância que isso foi na minha vida. E espero que cada uma das pessoas que nos ouvem, que nos assistem, possam também fazer as suas autorreflexões e perceber, não lamentar, não murmurar, não viver o problema. Problema, ele foi feito para ser resolvido, solucionado, mas não para ser martirizado ou para ser efetivamente alimentado. Tenha fé em Deus, reflita, compartilhe com as pessoas de sua confiança, com seus familiares, planeje e exercite. Eu acredito que essas boas práticas vão fazer com que as coisas fluam na vida, né, de vocês. E tal como aconteceu na minha vida, vocês vão superar e depois vão poder contar essa história para abençoar outras pessoas também.
Que maravilha, gente. Conversamos aqui com o doutor Daniel Mendonça, advogado. Doutor, muito obrigado mesmo, viu? De coração. Eu que agradeço, pastor. O senhor está aqui e bater esse papo aí com a gente. Muito honrado por essa oportunidade de estar aqui. E espero, assim, que todos possam ter gostado, né, desse nosso bate-papo e que possa ser muito útil para a vida de cada um que nos ouve e nos assiste. Tenho certeza, viu? Tenho certeza que vai ser sim. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui com a gente na Rede Super de televisão.